Olá, rapaz, tudo bem? Eu quero neste momento chamar a sua atenção para que possamos juntos ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra diz: quando ouvirdes a voz do seu teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. Eu gostaria que você meditasse nesta palavra no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 12. Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele escreve aos Efésios e diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A maior luta do cristão hoje não é a luta física. A maior dificuldade hoje que determinados cristãos têm de compreender é a palavra de Deus. Muitos pregam bem, boa oratória, fazem a obra de Deus, mas falta a essência do Espírito do Senhor. Quando no livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós que carregamos debaixo do braço a Bíblia, a palavra de Deus, se nós que pregamos o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, e não compreender a palavra, o que diz a palavra é: se nós não conhecermos a palavra, e por falta do conhecimento da palavra, naturalmente seremos frustrados, destruídos em nossas batalhas. Quando os olhos físicos, eles estão fechados e se abrem para o mundo espiritual, isso demonstra que você compreendeu a palavra e sabe que a tua luta é numa batalha espiritual. Não é a batalha física, como se estivéssemos dentro de um ringue físico, lutando contra o nosso adversário físico e a plateia. Todos os demônios aplaudindo. Bate, mate, derrama sangue, destrói. É isso aí, seres humanos. Brigam um com o outro o tempo todo. E o que me leva à compreensão daquilo que nós lemos agora, Efésios 6, do capítulo 12, é que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra forças espirituais que lutam constantemente para tentar frear, destruir, barrar, controlar a nossa vida, bloquear totalmente. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Ei, eu fico imaginando você que é esposo, você que é esposa. Você já parou para pensar que o tempo todo um fica tentando mudar outro e não consegue? Você já parou para pensar, você que é mãe, você que é pai, você que tem filhos, você já parou para pensar que desde que você se entende como ser humano, você tenta mudar os seus filhos e você não consegue? Você que está me assistindo, você já parou para pensar que desde que você se entende como ser humano, você nunca tentou mudar um ser humano? E você briga o tempo todo com o ser humano? É que exatamente é isso. Quando alimentamos o nosso ego
quando alimentamos a nossa natureza pecaminosa, porque essa natureza pecaminosa, digamos que é um leão dentro de nós, feroz. Este leão, ele está faminto e ele quer comida para ficar forte, para azunhar o próprio corpo do ser humano. E este leão, digamos, ele quer comida, e a comida é o pecado. Toda vez que nós pecamos e não se arrependemos, nós alimentamos este leão, e este leão, ele começa a azunhar o nosso corpo, maltratar e ferir o nosso corpo, porque ele está alimentado. Mas o que precisamos é não dar comida a essa natureza pecaminosa, este leão que está faminto, deixa ele com fome, não dá comida para ele, não dá pecado para ele, deixa ele frágil lá dentro. E começamos agora a alimentar o nosso espírito, ou alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos, nos fortalecemos, porque a palavra de Deus, ela é vida. A Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 4, Jesus confrontando com Satanás, disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui é a boca de Deus falando conosco. E quando nós alimentamos o nosso espírito, você sabe o que acontece? Os nossos olhos espirituais, eles se abrem no campo espiritual e começamos a entender e compreender que a nossa luta não é contra as pessoas. Sai deste ringue físico e adentra um ringue espiritual. É lá onde nós enfrentamos os nossos adversários, e com a palavra de Deus nós destruímos todas as fortalezas de Satanás. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, você vai compreender que a tua luta não é mais contra a tua esposa, teus filhos, o teu marido, contra as pessoas. Não, você saiu deste ringue físico, você adentrou um ringue espiritual, e agora tu vai confrontar com seus inimigos espirituais, mesmo porque nós somos um ser espiritual. É o nosso espírito lutando contra os espíritos das trevas, sendo que o nosso espírito alimentado, envolvido pelo Espírito Santo, e é tudo isso que nós precisamos. Satanás, ele não quer que você perceba que você percebeu ele. Quando Satanás percebe que você percebeu ele logo pensa: me descobriu. Agora eles me chamaram para a área espiritual, eles estão fortalecidos na palavra, e agora eu não quero conta com essa pessoa. Porque ele sabe que um homem que compreende a palavra de Deus, ele tem sempre o seu ringue no campo espiritual, ele está sempre lutando lá. Ele está sempre lutando lá. E é exatamente isso. Às vezes nós olhamos as pessoas e, por nós não termos os olhos espirituais abertos, a gente consegue ver a pessoa. O problema está na pessoa. Tudo que Satanás quer é nos levar a esse ringue físico, manipular a nossa mente. Ele quer que a nossa mente, a gente abra a porta da nossa mente para que ele faça morada. Você lembra quando a palavra diz que o espírito, quando sai de um corpo, anda em lugares áridos, procurando um repouso, não encontrando, ele volta para sua casa? Olha, Satanás, ao olhar para um ser humano, ele não vê um ser humano, ele vê uma casa. Ele é um inquilino e ele quer adentrar esta casa, porque ele sabe, fora de um corpo eles não vão fazer nada, mas dentro de um corpo ele pode matar, ele pode destruir, ele pode prostituir, ele pode usar droga, ele pode beber. Dentro de um corpo, usando as faculdades mentais de um ser humano, ele pode interagir com o mundo físico, levando o ser humano à pior destruição. A pior destruição. A palavra diz: não vos dê lugar a Satanás. Porque na hora que um ser humano dá lugar, espaço, é tudo o que ele quer, adentrar um corpo para interagir esse mundo espiritual. Abra teus olhos espirituais. A palavra nos diz que a nossa luta não é contra as pessoas. Não luto com as pessoas. Alguém te machucou? Alguém te feriu? É tudo isso que o diabo quer. Usar o seu corpo como instrumento para ferir outros corpos. Porque você pode pegar um ser humano, você vai lá, dar uma cacetada no ser humano. Você acertou o ser humano, você não acertou o espírito das trevas.
O ser humano pega uma faca, fura outro. Você não furou o espírito, você furou o corpo do ser humano. Pega o ser humano, coloca dentro de uma cadeia, tranca ele nas grades. Você não trancou o espírito, você trancou o corpo. Ah, vou pegar uma arma, vou matar, vou estourar os miolos. Matei o ser humano. Você não matou o espírito, você matou o corpo. E tudo que o espírito das trevas é isso. É saindo de corpos em corpos, matando, destruindo. Porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. Uma das áreas mais difíceis, uma das áreas mais sensíveis é a área de libertação. Por quê? Porque é uma luta no campo espiritual. Você não vai lutar com as pessoas, você vai lutar com quem está por trás das pessoas. Foi isso que Jesus fez aqui. Libertar as pessoas, lutar no campo espiritual. Ele nos ensina na sua palavra que a nossa luta não é contra a carne. Então talvez você está cansado de sofrer. Você está querendo mudar o teu marido, mudar os seus filhos, mudar as pessoas. Ei, muda primeiro a tua mente, mude o teu coração. É tudo isso que você precisa. Você quer que as pessoas mudem. Você quer que as pessoas se transformem. Você quer mudar, você quer que o teu marido, a tua esposa pense como você pensa, olhe como você olha, agir como você age. Ei, é você que tem que mudar. Quando tudo mudar aí dentro, as coisas exteriores vai mudar naturalmente. Tudo que o Senhor Jesus quer é um espaço no teu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor quer entrar no teu coração, fazer morada, transformar. O Espírito Santo, quando desce ao espírito do homem, o Espírito Santo projeta e transporta Jesus sobre a nossa vida. Que esta palavra desperte a tua fé. O nosso campo de batalha é o espiritual. Campo físico. Estou cansado e não quero mais. A partir de agora, eu não vou mais entrar nesse campo físico para lutar com o físico, com as pessoas. Porque eu sei que é uma plateia torcendo para a destruição dos dois oponentes. Que Deus abençoe e que esta palavra te fortaleça em nome de Jesus.